Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com meu amigo Lamartine Pozella e queremos te fazer um convite muito especial. É que no dia 9 de setembro, às 7 horas da noite, será realizado o maior evento sobre os sinais dos tempos já realizado no Brasil. Eu teria a participação nesse evento e faremos uma live durante o evento que acontecerá exclusivamente no canal do YouTube do Lamartine. Então eu vou deixar o link do canal dele para você já ir lá, se inscreve, porque esse evento será maravilhoso e contamos com a sua presença. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui novamente com o Lamartine Pozella. A gente tem gravado cada vídeo aqui mais edificante que o outro. E hoje não vai ser diferente, né, Lamartine? Não, tá demais. Esse assunto, pessoal, vocês têm que acompanhar até o final. E se você ainda não se inscreveu no canal do Lamartine, no meu canal, o link dos nossos canais está aqui embaixo. Clica depois aqui para você nos seguir, para você ouvir as mensagens que a gente tem trazido, tá bom? Espero te ajudar mais ainda com essa mensagem aqui. Olá, Martine, uma coisa que eu sempre questionei, eu já tenho uma visão e eu acredito que a sua é muito parecida, mas eu acho que é importante a gente falar disso. O que aconteceu depois que Jesus morreu na cruz? Porque a Bíblia fala que ele morreu e ele ficou 3 dias e 3 noites até que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu sei que, lógico, a Bíblia não dá detalhes, mas tem uma passagem bíblica aqui em 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 18, que diz algo muito interessante. Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Aqui diz algo muito interessante, que Jesus, depois que ele morreu, ele pagou o preço pelo nosso pecado, ele foi morto, mas vivificado no Espírito, e ele então foi pregar aos espíritos em prisão, ou seja, as pessoas que foram desobedientes em relação a Deus, que estava usando a vida de Noé ali para falar que viria um tempo de destruição e que Deus pouparia quem cresce, em Deus. Primeira coisa, será que Noé ele pregou o evangelho? Porque aqui está dizendo que Noé ele foi salvo, através da arca. E a outra coisa o que aconteceu ali? Ele pregou a salvação, aquelas pessoas elas tiveram uma segunda chance de se arrependerem. Fala um pouco sobre isso aí. Bom, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. E graças a Deus, porque Jesus um dia contou uma história falando de um rico e de um Lázaro, pobre e miserável, que conviveram juntos e que os dois morreram e foram para um lugar. No Velho Testamento esse lugar era chamado de Sheol, no hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego, é chamado de Hades, o mesmo lugar. Jesus conta que havia um abismo, era o mesmo lugar, só que tinha um abismo no meio, os salvos de um lado e os perdidos do outro. Foi nesse lugar que Jesus desceu. Então ele morreu na cruz, enquanto o corpo dele ficou na sepultura, o espírito dele foi até lá. Entendi. E só uma coisa, esse lugar então não é um inferno? Não é um inferno. Na verdade, esse lugar é como se fosse um lugar temporário. É traduzido muitas vezes no Novo Testamento como inferno, só que é Hades no grego. Porque o inferno, aquele inferno final, onde todo mundo vai ser lançado, é o Geena, é o lago de fogo. Entendi. E no inferno não tem ninguém lá Ninguém ainda. Só os 2 primeiros que vão ser os inquilinos lá para sempre é o anticristo e o falso profeta. Então, todos os mortos antes da ressurreição de Cristo ficavam nesse lugar, o Hades. Só que era separado, tinha um abismo no meio, de um lado os perdidos, do outro lado os salvos. Jesus chega ali, e esse texto de 1 Pedro diz que ele proclamou. A palavra proclamou não é proclamar para salvação. Não, ele está dizendo, eu sou aquele de quem Noé falou. Entendi. Então, certamente, talvez Noé não tenha tido todo o entendimento. Mas Deus falou com Noé. Deus falou para ele, eu vou mandar um dilúvio, vou mandar um juízo, constrói uma arca, e durante 100 anos ele pregou e o povo não se arrependeu. E a última chamada, eles não vieram para a arca. Agora, a arca representa Jesus. Só tem uma porta, não é? Entendi. A arca foi fechada por dentro.
Ou seja, exatamente, Jesus é a arca que nos livra da condenação eterna. Então, alguma coisa foi muito sério, aquela rejeição e rebelião do tempo de Noé, que fez com que Jesus proclamasse: olha, eu sou aquele que Noé falou. Agora tem o seguinte, ele não falou só para as pessoas do tempo de Noé. Ele falou para todos os mortos, inclusive os salvos, que estavam do outro lado, esperando o dia da redenção, entendeu? E naquele momento, a Bíblia fala que houve uma guerra espiritual, né? E Jesus tomou as chaves do inferno, né? Ali do Hades, das mãos do diabo, e levou os salvos, levou cativo o cativeiro. Na ressurreição de Jesus, ele ressuscitou, mas levou junto com ele todos os salvos que estavam até aquele momento naquele lugar. A partir de então, a partir da ressurreição, quando um crente morre, para onde ele vai? Ele não vai mais para lá, ele vai para o paraíso. Tanto é que Jesus já fala para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entendi. Entendeu? Então a palavra proclamar ali não é então, pregar para a salvação, é declarar: eu sou aquele de quem Noé falou. Noé já falava, entendi. Então eu já até ouvi uma vez uma pessoa dizer que, na verdade, Jesus foi ali só para fazer eles se sentirem mais culpados ainda, sabe? Olha a visão que a pessoa tinha, né? Para mostrar assim, ó, tá vendo? Vocês não aceitaram Noé, né? Eu tô aqui para mostrar, para fazer pessoas sentir mais mal ainda. E esse não é o caráter de Cristo, né? Ele foi com certeza para anunciar que ele é o Senhor. E como você disse, né? Jesus estava ali no meio. Então, como diz na parábola, né, do Lázaro e o rico, um lado enxergava o outro, né? Quem estava no tormento enxergava quem estava no seio de Abraão. No seio de Abraão. Então todos eles viram e contemplaram e falaram: realmente ele é o enviado de Deus. Glorificado. Eu tenho até uma palavra, uma pregação, não me lembro o nome, em que eu falo, por exemplo, que que Adão, quando vê Jesus, nessa pregação, uma revelação linda. Eu falo que Adão olhou para Jesus e falou: ele é aquele que não pecou como eu pequei. Eu fui o primeiro Adão, pequei. Ele, o segundo Adão, não pecou. Aí eu falo que Abraão falou: não, ele não é só isso não. Ele é aquele que morreu para que Isaac não tivesse que morrer. Eu estou arrepiado. Olha, entende? Essa proclamação, de um lado, trouxe muita culpa, mas de outro lado, trouxe glória. Nossa, né? E aí, ele envergonhou o diabo, expôs vitupérios, né? Despiu todos os demônios, falou: eu vou levar os meus. E levou para a presença de Deus. Então foi um momento maravilhoso esse tempo, esse dia, né? Lá na glória a gente vai ver. Triunfante, né? Triunfante. Porque tem muita gente assim que tem uma visão de que quando Jesus morreu na cruz, ele foi para o inferno e sofreu chicotada e ficou sofrendo. Nada. A gente tem que entender uma coisa. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, mas ele não assumiu. Ali na cruz já foi o castigo dele, né? Isso. O inferno para Jesus, Juninho, foi a cruz. Foi a separação de Deus. Não foi nem a dor da cruz. A maior dor. Você já imaginou uma comunhão eterna? Não dá para explicar. E Deus virou as costas para ele. Por isso que ele falou: Deus meu, por que me abandonaste? Ali foi o inferno. Porque o que é o inferno? É a ausência total de Deus. Entendi. Entendeu? Então aquilo foi. Agora, quando ele desce no inferno ali, ele já desce triunfante. Porque a Bíblia diz lá em Colossenses que ele triunfou sobre eles na cruz. O triunfo de Jesus foi na cruz. Então, ainda que ele estivesse ali sendo rejeitado, na hora que ele falou está consumado, a palavra grega para estar consumado é tetelestai, significa está pago. Ali acabou. Ali o diabo foi derrotado, definitivamente. Glória a Deus. Entendeu? E é interessante que lá em Colossenses, capítulo 3, diz que ele expôs publicamente, né, os inimigos. Ele triunfou deles na cruz. Né? Exatamente. Então Jesus na cruz ele envergonhou o diabo. É por isso que pouco antes Pedro falou, né? Jesus, o senhor não vai para a cruz não. Eu não aceito isso. E Jesus falou: arreda Satanás, porque você só conhece das coisas dos homens. Porque sem cruz não tinha triunfo. É verdade. Ele tinha que ter vivido todo o tempo sem pecado, mas se ele não morresse na cruz, nós estávamos todos perdidos. E ele teria sido derrotado. Porque a criação dele, que ele tinha um propósito, não ia cumprir seu fim. Na hora que ele cumpriu o que Adão tinha que fazer,
que era viver para a glória de Deus, ele falou, agora toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Estou arrepiado, a unção que está aqui é muito forte, muito forte. E é interessante que quando Jesus morreu, a Bíblia diz que nem o corpo dele sofreu decomposição, porque ele não tinha pecado. E é o pecado que gera a morte, né? Então as bactérias não conseguiram destruir o corpo dele. Não entrou em putrefação nem nada, ficou ali. Nossa, glória a Deus, que tremendo. Então é isso, irmãos, nós precisamos tirar essa ideia, sabe, lógico, o sofrimento aconteceu e é importante a gente se lembrar, né? Nunca nos esquecer de que Jesus sofreu, mas hoje o cristão ele deve viver muito mais pensando na ressurreição, porque o preço já foi pago, deve ser somente uma lembrança, né, do que ele fez por nós, até mesmo, né, quando a gente celebra a ceia do Senhor, é para a gente se lembrar, nossa, nós não merecíamos. É uma coisa que eu sempre penso quando eu estou participando da ceia, eu penso naquilo que a Bíblia diz, né? Eu não era do corpo, mas agora eu sou do corpo de Exato, Cristo. você foi inserido. Né? Eu fui inserido, eu não mereço. Não... Por causa do que Jesus fez, ele é o nosso primogênito, nós somos os outros irmãos. Nós somos da família de Deus. Exatamente. Não é isso? Eu sempre digo que a cruz é assim, Jesus se fez maldito para que eu seja bendito. Ele se fez filho do homem para que eu fosse filho de Deus. Ele morreu para que eu vivesse. E porque ele ressuscitou, eu ressuscitarei também no último dia. Então, assim, ele completou a obra, Juninho. E porque ele completou a obra, ele tinha que descer lá naquele lugar e vencer a morte. Por isso que Paulo fala, ó morte, onde está a morte? O seu aguilhão. Exatamente. Porque hoje os crentes nem mais no lugar dos mortos, na mansão dos mortos, estão mais. Hoje eles já estão na presença de Deus, no paraíso, onde está o trono de Deus. Ainda em espírito, nós ainda não teremos o corpo glorificado, que só vamos receber no arrebatamento. Mas na hora que você fechou o olho aqui, meu querido, você não vai para a sepultura, o teu corpo vai, mas o teu espírito vai estar com Deus. Porque Jesus venceu a morte. Eu fiz até um vídeo sobre isso, falando onde que nós vamos estar, né? Nós vamos estar onde Jesus está. Isso. Porque Estevão, quando ele estava para morrer, o que aconteceu, né? Ele viu Jesus o céu em aberto. pé, ao lado de Aleluia. Deus, e ele falou, recebe o meu espírito. A mesma coisa que Jesus falou na cruz, Estevão, que foi o primeiro mártir, ele falou, receba o meu espírito. Ou seja, ele não estava indo lá para debaixo da terra. Exatamente, ele estava indo para se encontrar com Cristo. Então, é maravilhoso, irmãos. Nós precisamos a cada dia viver na presença de Deus, né? E você falou de várias coisas, né? Jesus, ele se fez maldição para que hoje a gente fosse justiça de Deus. E faltou só uma. Ele ficou longe da presença do Pai para que hoje a gente nunca mais perca a presença de Deus, né? E a própria Bíblia fala, né? Tendo, pois, intrepidez, aproximemo-nos confiadamente pelo novo e vivo caminho que foi proposto por Jesus, pelo seu sangue, através do véu que é o seu corpo. No dia que Jesus morreu, que ele expirou, o véu do templo, dos santos foi rasgado de cima para baixo, não de baixo para cima. Deus rasgou, porque agora o Santos dos Santos está disponível para todo aquele que crê em Jesus. Glória Todos nós podemos estar na presença dele. Aleluia. Irmãos, é maravilhoso, por isso que nós estávamos conversando aqui agora mesmo. Nós precisamos nos aprofundar, porque é tão tremendo, né? Às vezes a gente perde tempo com tanta coisa boba, com tanto assim detalhes pequenos, né? Principalmente, né, no nosso meio, às vezes tem disputa de igreja, sabe? Nós somos o corpo de Cristo e eu tenho certeza, quando a gente estiver na eternidade, eu acho que nós vamos ficar adorando. É por isso que a gente não vai se cansar, porque nós vamos sempre se lembrar do Cordeiro que morreu por nós. Lá no céu não vai ter lugar para nenhuma estrela, só Ele. É verdade. Vai ser o motivo. Por quê? Porque embora a gente vai saber, né, que Ele nos ama e tudo, nós não vamos esquecer que nós éramos pecadores. Exatamente. E que a gente nunca vai merecer o que Ele vai nos dar, né? O acesso à glória, à presença, à plenitude. Então, eu acho que isso é o que Deus espera de nós hoje, Juninho. Eu já quero, a Bíblia diz, né, que todo joelho se dobrará, eu já quero agora, né? Dobrar agora já. Só quem já sentiu a glória de Deus, a presença de Deus, sabe que esse mundo não nos compara a nada, né, do que é eterno. Então é isso, irmãos, espero que vocês tenham gostado. Vamos trazer mais mensagens, então clica no link que está aqui embaixo do vídeo, se inscreva nos nossos canais, tá bom? Deus abençoe e um grande abraço. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Amém.
Amém.